Como liberar a ansiedade? Eu sou a Fabiana, bem-vinda, bem-vindo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse sintoma e como sair dessa energia, dessa emoção, usando ferramentas energéticas, usando técnicas de autoconhecimento. Então, dentro do meu trabalho enquanto terapeuta holística, enquanto terapeuta energética, a gente atende muitas pessoas que procuram, o autoconhecimento por conta desse sintoma. E uma das primeiras coisas que a gente precisa saber quando a gente está sentindo e tendo essa ansiedade, que a gente não é essa emoção, É reconhecer que a ansiedade é uma emoção, que nós somos grandes e a ansiedade como emoção é pequena. A partir do momento que a gente tem essa percepção, esse esclarecimento de que a ansiedade é apenas uma emoção, a gente já começa o processo de desidentificação. Muitas pessoas que vêm até as nossas sessões individuais, elas falam muito assim, eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. E na verdade, se a gente parar para observar, a ansiedade é a manifestação de uma emoção, e normalmente de um conjunto de emoções que estão um pouco mais enraizadas e que se manifestam como esses sintomas de taquicardia, suor frio, uma ânsia pelo futuro, um desespero, às vezes silencioso, sem explicação. E na verdade isso é apenas um sintoma. Então uma das primeiras coisas, se tu tem ansiedade e fala eu sou ansiosa, é cancelar, Cancela esse pensamento. Eu não sou ansiosa, eu tenho e manifesto em alguns momentos a ansiedade no meu ser, no meu corpo, mas isso não é quem eu sou. Essa é uma das coisas mais importantes nesse processo de descolar essa energia, essa emoção do nosso ser. Nós não somos uma emoção, a emoção é só um sintoma. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas também, quando que elas começaram a desenvolver esse estado emocional da ansiedade? Por quê? Porque grande parte das pessoas não nasceu com isso. Começou a desenvolver em decorrência de algo que aconteceu na vida. Então algumas pessoas, por exemplo, se cobram muito ou tiveram momentos que se sentiram muito pouco apoiadas na vida e que a partir daquele momento começaram a ter sintomas de ansiedade. Tem pessoas que manifestaram ansiedade depois de um trauma, depois de uma situação traumática, depois de um luto não vivido. Então a segunda coisa, depois de identificar a ansiedade como uma emoção e não como o que nós somos, é se perguntar: quando que eu comecei a manifestar esse sintoma na minha vida? O que estava acontecendo na minha vida quando eu manifestei pela primeira vez esse sintoma? E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a enxergar e entender o que está por trás daquele sintoma, Excesso de cobrança, às vezes pode ser, uma insegurança muito grande. Pessoas, às vezes, que perderam tudo, por exemplo, perderam seus bens, seu emprego, seu dinheiro, em algum momento da vida, e pode ter desencadeado esse sentimento de insegurança, e essa insegurança está tão presa hoje ainda nas nossas células que se manifesta hoje com esse nome de ansiedade. Então é muito importante olhar para isso também, O que estava acontecendo na tua vida quando tu te sentiu essa ansiedade pela primeira vez? Uma outra pergunta muito importante para lidar com essa emoção é se observar e perceber quais são os gatilhos, quais são os momentos que tu sente a ansiedade de forma mais forte no teu dia a dia. É antes de dormir? É ao acordar? É quando alguém me cobra? É quando alguém me diz não? Porque esses gatilhos, eles tendem a mostrar o que está por trás dessa emoção no teu aqui e agora. Então é interessante também olhar para isso. E uma quarta ferramenta que a gente pode usar bastante para liberar essa energia, essa emoção, para deixar essa emoção ir do nosso corpo, é olhar para o nosso futuro com mais otimismo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa ansiedade se manifesta porque a gente tem uma visão terrível do futuro. E a gente entende por quê, Eu entendo por que a gente
Algumas pessoas podem ter uma visão terrível do futuro, porque às vezes tiveram situações muito difíceis na infância, ou muito difíceis na vida. E aí quando olham para o futuro, tem medo. Esse medo do futuro também desperta essa emoção de meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo ver perspectiva, meu futuro é terrível, meu futuro é pior. E, gente, não tem como estar feliz com esse tipo de pensamento, né? Então, observar esses pensamentos, uma quarta prática que vocês podem fazer é observar esses pensamentos que tu tem em relação ao teu futuro. Como tu acha que vai ser o teu futuro? Teu futuro, tu tem uma visão positiva do futuro? E aí dentro desse espaço, né, a gente pode usar bastante esses exercícios de manifestação, de cocriação da nossa realidade, né, trazendo para a nossa consciência como a gente gostaria que fosse o nosso futuro e assumindo o verdadeiro controle da nossa vida, né? Porque quem é muito ansioso, né, quem tem muito, manifesta muito esse sintoma, às vezes quer ter controle de tudo também, né? Só que não é um controle mais elevado, é um controle achando que a mente tem que resolver todas as questões, que eu tenho que pensar, eu tenho que planejar, e aí o que acontece? Se eu tenho que resolver tudo com a minha mente, ela entra em tilt, em parafuso, né? Porque nossa mente é uma máquina, né? É um computador, não pode resolver e nem tem a capacidade de resolver todos os problemas do mundo, e nem de prever todos os problemas que podem dar no futuro. Então é muito importante também a gente olhar para essa visão, olhar para o futuro de uma forma mais positiva, né? Ter esse sentimento de autorresponsabilidade e controle no sentido mais elevado da palavra controle, que é reconhecer que nós somos co-criadores, que nós estamos manifestando o nosso futuro. E escrever como a gente gostaria de se sentir no futuro, escrever como a gente gostaria que fosse o nosso futuro, em vez de ficar à mercê dos pensamentos negativos a respeito dele, que muitas vezes vêm das nossas experiências do passado. E, gente, uma das coisas mais importantes, quando a gente fala desses sintomas, seja ansiedade ou seja depressão, é tu passar também por um processo terapêutico, né? Tu ter alguém capacitado, que vai olhar para o teu caso de ansiedade de uma maneira particular, de uma maneira única, de uma maneira exclusiva, né? Eu, Fabiana, dentro da Escola do Ser, o Eduardo também é uma pessoa que pode ajudar muito nesse processo. E o nosso trabalho é muito único, a gente olha sempre para cada pessoa, para cada sintoma de uma forma única. Eu sei que a tua ansiedade que tu sente pode ter uma raiz emocional bem diferente da raiz emocional do teu amigo, né? Então, por isso que é tão importante a gente, às vezes, passar e procurar essa ajuda especializada, né? Nos nossos atendimentos, a gente usa muito a ferramenta do Theta Healing, né? É claro que tem toda a nossa vivência, toda a nossa experiência com mestres espirituais como Eckhart Tolle também, que escreveu O Poder do Agora, com outras referências também que a gente tem, como o Sadhguru, nossa própria prática terapêutica, né? Nós já fizemos cursos internacionais, nacionais, com várias pessoas aí que estão na ponta criativa das terapias energéticas. E sempre que uma pessoa chega até o nosso atendimento, ela vai ser vista, ela vai ser olhada na sua individualidade, e a gente vai tratar e olhar para a ansiedade, para a manifestação do sintoma dela de uma forma única, sem tantas tabelas, né? Sem tantas fórmulas prontas, até porque quando a gente olha para a individualidade do ser humano, né, não existem muito essas coisas de fórmulas, não existem muito essas regras, essas receitas de bolo. Claro que eu estou falando aqui de tendências gerais para vocês, mas cada pessoa é única e cada pessoa tem uma história diferente e cada pessoa tem uma percepção diferente a respeito da vida, né? Então é muito importante que ela também seja respeitada e olhada na sua individualidade. Eu espero do fundo do coração que essas dicas, essas consciências que eu trouxe no vídeo de hoje tenham feito sentido para vocês, e podem sempre contar comigo. E quem gostou do vídeo, quiser deixar seu comentário, quiser fazer uma pergunta, eu também me coloco super à disposição para criar mais consciência no mundo, no planeta. Um beijo meu e até a próxima!